Este mês de outubro é dedicado às pessoas idosas. A data fortalece ações afirmativas dos direitos da população, que representa mais de 28 milhões no país. É também lembrada pela promulgação do Estatuto do Idoso, que completou neste mês 17 anos. Mas o que é ser idoso? O artigo 1º da Lei 10.741 de 2003 define a pessoa idosa como aquela de idade igual ou superior a 60 anos, mas a qualidade de vida melhorou e a população idosa nunca foi tão grande. Segundo o IBGE 2020, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 3 meses e 4 dias de 2017 para 2018, alcançando 76,3 anos. De 1940 para cá, foi um aumento de 30,8 anos médios. Por isso, o projeto de lei número 5.383 de 2019 pretende alterar a legislação de 60 para 65 anos. A classificação etária é igual em todos os países? A OMS, o IBGE e o Ministério da Saúde consideram idosas pessoas com mais de 60 anos, mas em países como França ou Alemanha, a terceira idade começa mais tarde, depois dos 65. Na Itália, desde 2018, um italiano só é oficialmente considerado idoso após os 75 anos de idade. E no Japão, é considerado idoso a pessoa entre 75 a 89, sendo que o superidoso é adotado para pessoas acima dos 90. E no Brasil, existe superidoso? Sim, o Estatuto do Idoso, no artigo 3º, parágrafo 2º, dispõe: dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Direitos fundamentais. Direito à vida. Sabe quando você vê um velhinho em situação de extremo desamparo e se pergunta quem deveria ajudá-lo? A resposta é todos. A família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Pode olhar no artigo 3º e 9º do Estatuto do Idoso. É claro que os primeiros obrigados a prestar assistência aos idosos é a família. Assim como os filhos possuem o direito de receber alimentos, os velhinhos também possuem direito a alimentos. Em suma, baseiam-se no princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e familiar, com fundamento na prisão civil por alimentos e no Pacto São José da Costa Rica. Segundo o artigo 229 da Constituição, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Direito à saúde e à integridade. O direito à saúde é quase tão importante quanto o direito à vida, pois engloba todo o estado do indivíduo e seu bem-estar, físico e mental. Não se trata apenas do atendimento àquele acometido por um mal-estar, mas também um conjunto de ações de caráter preventivo, a curto e longo prazo, sendo um direito de todos e garantia do Estado. Além disso, alguns artigos trazem diversas garantias aos idosos, como o fornecimento de vacinas ou medicamentos, principalmente aqueles de uso contínuo, como antidepressivos, reguladores de pressão ou de diabetes, bem como próteses ou órteses. Vale ressaltar que a lei não distingue o poder aquisitivo do idoso, ou seja, todos poderão ser beneficiados. Porém, um dos maiores problemas referentes à saúde dos idosos ainda se trata da agravante solidão, inatividade, discriminação e incompreensão, tornando impossível uma vida mais saudável. Ademais, surge outro direito fundamental que deve ser especialmente observado, visto que deriva do direito à vida e à saúde, é o direito à integridade física e mental. A integridade física acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a sua morte, sendo também de responsabilidade do Estado a criação de condições para que vivamos em tranquilidade, sem violências, e utilizando-se de medidas preventivas para diminuir as desigualdades e medidas repressivas para punir aqueles que lesem a integridade física e moral alheia. Direito à educação. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º, garante com prioridade absoluta o direito à educação ao idoso, tanto na alfabetização quanto na continuidade de seus estudos. O artigo 21 da Lei 10.741 assevera que o poder público tem a obrigação de criar a oportunidade de acesso aos meios educacionais, que deverão ser ajustados conforme a realidade de quem o receber. Entretanto, vale ressaltar que, apesar das regras disciplinadas pelo Estatuto do Idoso serem efetivadas através do poder público, a responsabilidade da sociedade por tal integração não é afastada. Nos artigos 6 e 205 da Constituição Federal, é deliberado que a educação trata-se de um direito fundamental do ser humano, pois é através do conhecimento que as pessoas poderão intervir e participar de modo consciente no convívio social. Por isso, o projeto educacional deve ser amplo, visando o favorecimento da valorização humana e social da terceira idade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Dignidade e responsabilidade do Estado. Mas, se o idoso não tiver família ou se ele estiver em situação de abandono,
Nesses casos, entra em ação o artigo 9º do Estatuto do Idoso, semelhante a todos os outros direitos fundamentais, quando for impossível ser fornecido por familiares à sociedade, o Estado fornecerá o necessário. E como o idoso pode buscar essa tutela do Estado? Direito à assistência. Bom, você já ouviu falar em LOAS? LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, número 8.742 de 93. O idoso pode buscar ajuda no INSS mesmo que nunca tenha contribuído, precisando preencher alguns requisitos, como é necessário a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo e comprovar sua hipossuficiência. Caso aceito, ele receberá um salário mínimo e passará a ter direito ao benefício de prestação continuada, BPC. Direito à previdência. E se o idoso contribuiu? Ele terá o direito ao benefício da prestação continuada? Não! Ele terá alternativas melhores, como aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade rural, por tempo de contribuição do professor e pensão por morte. Direito ao transporte. Os artigos 39 a 42 do Estatuto do Idoso garantem os direitos ao transporte, como a gratuidade do transporte público coletivo aos maiores de 65 anos, mediante a comprovação da idade, sendo que 10% dos assentos serão reservados aos idosos, e em caso de transporte coletivo interestadual serão reservadas 2 vagas. E para os demais idosos é assegurado o desconto de 50% nas passagens. Ainda, o parágrafo único diz que caberá aos órgãos competentes definir mecanismos e critérios para os exercícios de tais direitos previstos. Obrigado pela atenção! O nosso trabalho foi inspirado nos vídeos da Geo Explica. Esperamos que vocês tenham gostado. Ah, e para quem quiser dar uma olhadinha de novo, o vídeo vai estar disponível lá no YouTube. Tchau!